Salve, salve, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todas. Meu nome é Renato Costa, sou jornalista, radicado aqui em Goiânia. Estou aí com um projeto da Pátria Grande, nosso canal internacionalista, latino-americanista. Ontem eu fiz um vídeo sobre Simão Bolívar, né, a crise diplomática na América Latina, e para apresentar um pouco, né, desse histórico do nosso continente e o que isso implica em termos geopolíticos para a atualidade, né? Então, eu mencionei o livro do professor argentino Néstor Cohen, Simón Bolívar em Nuestra Independência, uma leitura latino-americana, em que o Néstor Cohen vai relacionar o Bolívar aí justamente com a atualidade das lutas socialistas, né? Então, faz a interpretação do Bolívar do ponto de vista marxista e advoga pela atualidade do pensamento do Bolívar. E dando continuidade a essas análises e trazendo informações, eu resolvi trazer aqui uma matéria da Telesur, que é a TV pública, né, financiada pelo governo da Venezuela e também pelo governo da Argentina em seu momento, né, fundadas, depois passou a participar dela também Nicarágua e Cuba, e hoje a Argentina, fugindo da sua tradição progressista, né? A Argentina, que é um país conhecido como a pátria sindicalista, inclusive tem uma frente Pátria Grande lá, comandado pela Cristina Kirchner, né? Mas com esse revés aí do imposto pelo imperialismo, lá com a eleição do Milei, a Argentina saiu da Telesur, né? Saiu da direção da Telesur, mas a transmissão da Telesur pelo YouTube eu recomendo muito. Eles fazem transmissões ao vivo, né? Parece que ali há uma limitação do YouTube para fazer os programas em separado, mas a gente consegue acompanhar os grandes blocos ao vivo que também ficam salvos no canal do YouTube da Telesur. E aqui eu trago uma matéria sobre a Assembleia Geral da ONU, que emite mais uma vez resolução contra o bloqueio unilateral dos Estados Unidos a Cuba, com informações da jornalista Aissa Garcia, que está lá em Nova York, né, na frente da Assembleia, trazendo informações lá em loco. A gente observa que a Telesur tem uma capacidade muito grande também de cobertura, inclusive tem correspondentes na faixa de Gaza, por exemplo, e a gente sonha, né, com esse tipo de televisão no Brasil. A TV Brasil vem cumprindo esse papel em alguma medida, mas muito volátil, vulnerável, né, aos governos de turno. No jornalismo, a gente entende que a TV pública ela não deve ser uma TV oficiosa, né, uma TV estatal, mas que deve, sim, com recursos públicos, permitir uma grade onde a sociedade civil paute, né, diferentes programas, diferentes perspectivas, onde os sindicatos, as associações da sociedade civil em geral, os trabalhadores organizados possam ter voz e que essa transmissão aí consiga unificar a identidade nacional em torno de um projeto popular e progressista, que é o que a Telesur representa para os venezuelanos, para os nicaragüenses, para os cubanos nesse momento. Então, sobre a Assembleia Geral da ONU, eu queria trazer aqui as informações que a Aissa Garcia e também a reportagem da RT, né, que é a TV pública russa, Russian Today, que também foi vetado, nesse caso, de maneira total do YouTube, né, mas que a gente consegue acessar pelo site. Também eles têm a transmissão ao vivo lá no site da RT em espanhol. Então, eu faço esse trabalho aqui um pouco de tradução, mas também de divulgação, né, das mídias progressistas e revolucionárias do nosso continente latino-americano. Trago aqui a informação de que ontem começou a rodada de debates na Organização das Nações Unidas, né, a ONU, sobre os impactos do bloqueio unilateral dos Estados Unidos a Cuba. Naquela ocasião, 31 países se pronunciaram, e hoje, no dia 30 de outubro, todos os membros da ONU devem se posicionar em relação às sanções econômicas, comerciais e financeiras que já duram mais de 60 anos contra a ilha, que é conhecida como a maior das Antilhas, né? A maior das ilhas
antilhanas. Já são 32 anos em que essa resolução ela é apresentada e a comunidade internacional, através dela, afirma o rechaço a essas medidas de bloqueio, né, ou sanções dos Estados Unidos. Os prejuízos à ilha socialista, neste período, alcançam cifras próximas a 1,5 trilhão de dólares. Falou ali, durante a Assembleia, 31 países se posicionaram, entre elas a Eritreia. Então, a sua presidenta, Girma Arsmeri, ela destacou a natureza política do bloqueio, que causa sofrimento a milhões de crianças, jovens e idosos cubanos, pois promovem privações desumanas de todo tipo, mas que incidem especialmente sobre os mais vulneráveis, né? As pessoas que dependem de outras, né? Então, essa faixa etária aí, ela fez questão de ressaltar, né? Já o presidente da Uganda, o Richard Lunduruhura, reiterou a seu país diante do que denominou medidas coercitivas unilaterais, as quais não estão autorizadas pelos órgãos correspondentes das Nações Unidas, são condenadas por sua carta de fundação, além de contrariarem as normas do direito internacional. O representante venezuelano na ONU, Samuel Moncada, afirmou que nenhuma família cubana está isenta dos impactos gerados pelo bloqueio, particularmente nos últimos dias em que o sistema elétrico cubano entrou em colapso, o que classificou como uma consequência direta do bloqueio. E, por sua vez, o governo dos Estados Unidos celebrou nas redes sociais esse colapso do sistema elétrico, que, para a Moncada, representa o reconhecimento da responsabilidade criminosa direta do imperialismo estadunidense na desestabilização da sociedade cubana. A resolução final apresentada ainda ontem, como eu disse, vem sendo renovada ao longo de 32 anos. Demonstra o isolamento dos Estados Unidos em sua política unilateral em relação a Cuba, apesar de que vários países se abstêm, né? Só Estados Unidos e Israel, geralmente, agora a Ucrânia, mais recentemente, vota a favor do bloqueio a Cuba, o que, pelo menos do ponto de vista diplomático, é uma forma de isolamento, sim, dos Estados Unidos. Apesar de que poucos países conseguem, de fato, fazer frente a esse bloqueio, né? Também se pronunciou o embaixador mexicano na ONU, Héctor Vasconcelos, dizendo que o impedimento da entrega de ajuda humanitária e os obstáculos ao fornecimento de crédito por parte de instituições financeiras internacionais são medidas injustificáveis que devem ser interrompidas imediatamente. Outra proposta apresentada foi a retirada de Cuba da lista de países supostamente patrocinadores do terrorismo. Nesse sentido, se pronunciou Mohamed Al-Hankin, representante do G77, mais China, que reconheceu a transparência e a responsabilidade de Cuba na paz. Disse que a inclusão do país caribenho nesta nefasta lista não apenas macula a sua imagem, mas ainda agrava os efeitos do embargo econômico. Entre os países que tiraram mais uma vez a resolução, é unânime o reconhecimento da colaboração cubana em áreas como saúde, com envio de médicos e o compartilhamento de vacinas contra a Covid-19 a áreas vulneráveis, apesar das condições adversas. O Vasily Nembenzi, representante da Rússia na ONU, destacou que, apesar da vontade dos Estados Unidos, vários países se beneficiaram diretamente do apoio de Cuba na luta contra o coronavírus, o que é um orgulho para todos os que apoiam a ilha, especialmente para a Rússia, que conseguiu desenvolver uma sólida cooperação humanitária e comercial por meio de projetos turísticos, energéticos e agrícolas que devem seguir avançando. Desde 1992, por esmagadora maioria, a Assembleia das Nações Unidas apoia a resolução apresentada por Cuba, que tem perdas diárias desde 60 anos atrás, da ordem de 18 milhões de dólares, em detrimento do bem-estar de sua população. O impacto das sanções dos Estados Unidos sobre Cuba, resultante desse bloqueio, resulta no cancelamento de contratos e na recusa de transportadoras em operar o transporte de cargas destinadas ao país, né? O
que aumenta em muitos os custos de comercialização, especialmente de produtos de saúde e agricultura. O setor educativo também se vê afetado pelos obstáculos na aquisição de matérias-primas e equipamentos científicos voltados para o ensino, né? Até mesmo atividades regulares do executivo cubano são afetadas. As perdas geradas em 21 horas de bloqueio equivalem ao custo necessário à compra de insulina para cobrir toda a demanda do país durante um ano. 38 horas de bloqueio equivalem ao custo de um ano de investimentos na infraestrutura e em materiais de estudo para o funcionamento do sistema educativo. 18 dias de bloqueio equivalem ao custo de um ano de manutenção do sistema elétrico cubano, aproximadamente 250 milhões de dólares. 4 meses de bloqueio resultam em perdas que seriam suficientes para financiar um ano de cestas básicas às famílias cubanas, que equivale a 1,6 bilhão de dólares. 9 meses de bloqueio equivalem ao estimado para cobrir todo o déficit habitacional cubano, que seria 3,9 bilhões de dólares. Né? Então, essa resolução faz essas estimativas, né? Quanto tempo de bloqueio resulta em determinado prejuízo, né? Determinado prejuízo para o povo cubano. E, assim, para pessoas que acreditam, né, que o imperialismo é uma palavra aí dos anos 70, 80, fica muito claro, né, que pelo menos desde 92, a ONU reconhece a falta de escrúpulos, né, dos Estados Unidos em boicotar a Cuba, e esse processo de sanções foi se estendendo ao longo do mundo todo, e de alguma maneira chegou até a Rússia com a operação militar especial contra a Ucrânia, e ali talvez houve um revés, porque essas sanções não foram efetivas. E isso tem gerado uma instabilidade muito maior. Mas, de alguma maneira, os Estados Unidos usaram Cuba como laboratório dessas sanções, né? Que também impõe a Venezuela, a China, né? Apesar da dependência econômica muito grande, né? Do acoplamento das economias, também existem sanções crescentes à tecnologia chinesa, né? E fora aqueles países, isso são países que se subordinaram, né? Fora a arquitetura financeira do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, operado pelos Estados Unidos, que aqueles países que cedem, como foi o caso da Argentina, acabam dominados, né, por essa ordem financeira baseada no dólar, né? Que alguns dizem que é o dólar usado como uma arma de guerra, porque prende esses países, né, através da dívida e sufoca a industrialização, o desenvolvimento soberano desses países. E observando o caso de Cuba, com todos os reveses, Cuba foi capaz de estabelecer laços com Rússia e China, especialmente, com a Venezuela também. Até recomendo muito um filme, está lá no canal do Nicolás Maduro, que é o filme da história do Maduro. E é muito curioso que, em determinado momento, quando o Maduro vai estudar em Cuba, o filme interrompe e fala, essa história eu conto depois. Então, a gente está esperando essa história aí, né, de como é a inserção do Maduro lá em Cuba, como ele, como ativista dos movimentos sociais lá na Venezuela, com enraizamento profundo na luta dos povos, como um jovem promissor, porque, né, existe esse argumento de que Cuba vem manipulando forças políticas. Não é isso, né? Na verdade, o Maduro, ele tem um enraizamento lá no movimento estudantil, e Cuba tem a capacidade de atrair essas pessoas para uma formação política sólida, radical, né, socialista, o que vem sendo vitorioso nesse projeto de unificação, de integração da América Latina, né, respeitando a soberania nacional dos povos, mas também desarticulando esses estados nacionais reacionários, né, como infelizmente é o caso do Brasil. Então, a gente observa na diplomacia venezuelana
O Nicolás Maduro, ontem, no programa Com Maduro, né, que é um programa semanal que ele faz, ele revela, né, até para nós brasileiros, que muitas vezes não temos conhecimento da nossa própria história, o fato de que o Itamaraty sempre se colocou como um poder paralelo dentro do Estado brasileiro e que nunca se deixou governar de fato pela soberania popular do voto, né? Ele nunca, sempre teve uma política autônoma em relação ao executivo nacional ao qual deveria estar subordinado. Por quê? Porque o Brasil justamente opera essa política imperialista a mando dos Estados Unidos, né? E nesse sentido a gente não consegue de fato alcançar uma soberania através do voto, né? Então, fica essa breve análise aí sobre a resolução que a ONU apresentou e deve ser votado hoje, né, em que a maioria dos países da ONU vão se posicionar, alguns vão se abster e muitos poucos vão votar a favor do bloqueio. Provavelmente esse é o resultado que já há 30 anos vem sendo apresentado e, mais uma vez, mostra a derrota diplomática, né, dessa política de sanções dos Estados Unidos e que brevemente deve se tornar também uma derrota militar, que é a forma como o imperialismo estadunidense impõe a sua vontade no mundo, porque do ponto de vista diplomático isso não acontece, né? Então, daí a importância da gente acompanhar também o noticiário internacional e lutar pela democratização das relações internacionais, porque basta você buscar entender, né, a orquestração das relações internacionais, que você vai ver que, de fato, os Estados Unidos, apesar de todo o poder brando que exerce sobre o mundo do ponto de vista cultural, econômico, militar, ele não tem nenhum tipo de credibilidade política no cenário internacional, né? E isso, por si só, já é uma forma da gente se conscientizar e entender que toda a propaganda de guerra estadunidense ela não se sustenta diante dos estados nacionais que buscam se desenvolver, né, de maneira democrática, soberana, e que busca uma ordem internacional sólida e justa, né? Então, isso, para mim, é o que me atrai muito no jornalismo internacional e ajuda muito a gente sair desses pequenos problemas, né, vamos dizer assim, que são gigantes, mas que são comuns a tantos e tantos países, e muitas vezes os países subdesenvolvidos estão, né, com aquele complexo de pobre de direita, vamos colocar, né, a nível nacional, isso acontece. E o Brasil, ele quer impor uma diplomacia de alto nível, né, quer se colocar como um grande nacional, e nesse sentido, o máximo que ele consegue é se tornar um país subimperialista, um país que tem uma população muito fechada em si mesmo, que tem um preconceito muito grande contra o resto da América Latina, né? E que quer, na verdade, se assemelhar aos europeus e aos estadunidenses, se torna, na verdade, um segundo, vamos dizer, um segundo grande país americano rebaixado, porque não se coloca do lado dos países oprimidos, por aquele que sim é o grande hegemon, né? É o grande policial global, né? Global Cop, como coloca o Moniz Bandeira, também o Pepe Escobar e tantos analistas aí. Então, é necessário abrir os olhos da população brasileira contra a hegemonia cultural e política dos Estados Unidos, que, na verdade, opera uma máquina de guerra e sem nenhum tipo de credibilidade política. Então, obrigado, fica a dica e até a próxima.